Olá, galera esperta! Estamos aqui para continuar a nossa série de aulas sobre zoologia. E hoje a bola da vez é vertebrados. Mas antes disso, não esqueça de dar seu like, que é muito importante para o nosso canal. E claro, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para receber novidades, beleza? Tudo bem? Então põe sangue nesse olho que a bola da vez hoje vamos falar sobre os peixes. Então, o grupo dos vertebrados estão incluídos dentro do filo Chordados. Então, vertebrados é um subfilo de Chordados, onde eles vão ter um endoesqueleto calcáreo. E uma das características lá no período embrionário que vai surgir no embrião é a notocorda. Daí o nome cordados ou cordata. Tá? Os cordados, esse filo é dividido em três grupos. São os cefalocordados, os urocordados e os eucordados, onde estão os vertebrados. Tá? Então, os cefalocordados, eles vão ter a notocorda durante toda a vida. Os urocordados, eles vão ter a notocorda só durante a fase larval. E já nos vertebrados, a notocorda ela é substituída pela coluna vertebral. Os cordados também vão ter uma cauda pós-anal, um tubo nervoso dorsal, lembrando lá que os invertebrados têm um sistema nervoso ventral, já os cordados já é dorsal, vão ter metameria, ou seja, o corpo dividido em segmentos, e a divisão dos cordados é dividida em dois grupos, protocordados e vertebrados. Beleza? Vamos que vamos! Então, os protocordados, eles são do grupo Acraniata, ou seja, adnegação, craniata, crânio. Então, são um grupo de animais sem crânio. Então, são os cordados invertebrados, onde estão divididos os cefalocordados e urocordados. E os eucordados, que são cordados verdadeiros, são do grupo dos vertebrados, subfilo vertebrados, também onde vai surgir pela primeira vez o crânio, por isso craniata. E quem faz parte desses grupos? Os ciclostomados, também chamados de agnatos, adnegação, gnato vem de mandíbula. Então são um grupo de vertebrados que não tem mandíbula. Então no caso ciclostomados, onde está um grupo da lampreias e feiticeiras. E vamos ter os grupos dos gnatostomados, que são os grupos dos vertebrados com mandíbulas, onde vão ter os condrictes e os teítes. Daí é o grupo dos peixes. Então, peixes, na verdade, não é mais uma classe, é considerado só um grupo dos vertebrados aquáticos. No caso, peixe é um grupo, uma classificação mais genérica. E os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Beleza? Vamos que vamos. Então, os vertebrados, eles vão ter um ancestral comum, que é aquele que esse primeiro vertebrado, ele era marinho e de água doce, que se desenvolve a partir de ancestrais estuarinos, ou seja, numa quantidade de sal mediana, ou seja, a salinidade. Então, esses peixes, no caso os peixes bruxa, que é um grupo dos protocordados, que é um ciclostomados, deu origem. Aí depois o ancestral, que deu origem às lampreias. Aí surgiu as lampreias, né, junto com... E depois surgiu o grupo dos peixes, o ancestral dos peixes. Um que deu origem ao grupo dos peixes cartilaginosos e outro grupo que deu origem os grupos de peixes ossos, como os peixes ossos com nadadeiras radiais, os que deram origem aos peixes com nadadeiras lobadas
E esse ancestralzinho que vocês estão vendo é um ancestral que deu origem aos peixes pulmonados e é o mesmo ancestral que deu origem aos tetrápodas. Os tetrápodas são os animais terrestres que vão ter as 4 patas. Beleza? Vamos que vamos. Então, falando um pouco sobre os protocordados, que são os grupos acraniata, lá dos cordados. Vamos ter o urocordato, onde a notocorda está presente apenas na fase larval. E o representante aí são as ascídeas, como você está vendo aí na imagem. E os cefalocordados vão manter a notocorda durante toda a vida. E é representada aí, olha a imagem, pelo anfioxo. Esse anfioxo, esse animal, ele é muito estudado na ciência. Tudo que se sabe hoje, principalmente sobre a embriologia animal, então, foi devido aos estudos feitos nesse animal, no caso, no anfioxo. Então, ele é um animal que fica enterrado na areia, tá? Um animal bonitinho, respirando por brânquias e tal. Beleza? Vamos que vamos, iniciando ao grupo dos animais craniatas, ou seja, o grupo dos eucordados ou vertebrados, que é um subfilo de cordados. Então, iniciando o estudo dos peixes. Genericamente, esse primeiro grupo que vamos estudar são os peixes sem mandíbula, os agnatos. Bem, os peixes, o ambiente deles são, claro, aquático, vão ter o esqueleto externos, a respiração deles por brânquias, vão ter nadadeiras, claro, e os principais grupos são os ciclostomados, os condrictes e os teites. Tá? E falando sobre os ciclostomados, que são agnatos, sem mandíbulas, representado aí pelas lampreias, e feiticeiras, também chamadas de peixe-bruxas. Então, esses animais geralmente vão ser parasitas de outros peixes, como você está vendo aí na imagem. Beleza? E importante aí que na respiração lá pelas brânquias, ele vai retirar o oxigênio da água. Então, nesse caso aí, muita atenção que vai fazer Enem. O sangue, no caso, não tem função respiratória. Então, as hemácias não vão ser anucleadas, ou seja, vão ser nucleadas. Beleza? Vamos que vamos! Falando agora dos peixes gnatostomados, ou seja, os peixes com mandíbulas, condrictiosteístes. O revestimento dele é através das escamas. Lembra que a escama ela é um anexo da epiderme, ela é composta de queratina. É um anexo da epiderme que é composto de queratina. Eles vão ter uma linha lateral, então se pegar o peixe lá, dá para ver certinho do lado dele uma linha. Então, qual é a função dessa linha? Ela vai ser um mecanorreceptor. Então, ela capta cargas elétricas lá no ambiente aquático. Os peixes vão ser pecilotérmicos, ou heterotérmicos, ou ectotérmicos. Isso quer dizer que a temperatura desses animais é regulada de acordo com o ambiente. Então, e o coração dele, a anatomia do coração é bicavitário. Isso quer dizer que vai ter 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. Sendo a circulação simples, porque é uma circulação simples, porque ela passa uma vez, o sangue passa uma vez no coração. E completa porque não há mistura de sangue arterial com sangue venoso. Tá? Eles vão ter respiração branquial e a presença de mandíbulas. Então, você pode ver na imagem do coração do peixe. Então, o sangue, o que vai circular lá no coração do peixe é sangue venoso. Passou uma vez para o simples. E lá nas brancas ocorre a oxigenação do sangue e onde vai ser distribuído através da artéria aorta para o restante do corpo do peixe. Beleza? Vamos que vamos. E falando sobre o grupo dos condrictes, também chamado de peixes cartilaginosos. Então, tem o grupo dos elasmobrânquios,
que são peixes cartilaginosos, ou seja, onde o esqueleto é feito de cartilagem, é cartilaginoso. As escamas dele vão ser placoides, eles vão ter fendas branquiais sem bombeamento de água, e eles não vão ter opéculo, que é aquela proteção lá das brânquias, com exceção das quimeras. Uma coisa importante que pode vir na tua prova do Enem é a uremia fisiológica, ou seja, esses animais, como são de sua maioria aquático, marinho, ou seja, de água doce, e vocês sabem que água doce não, desculpa, água salgada, então ela tem grande concentração de sal, ou seja, é hipertônica. Então o meio é hipertônico em relação ao peixe. Então, o que poderia acontecer com o animal? Provocar uma desidratação, essa perda de água por osmose. Cuidado, meu jovem, com osmose. Então, para poder resolver esse problema de desregulação osmótica, essa perda de água, então vai ter um acúmulo de ureia. Lembra que como essa ureia vai deixar o meio interno lá do organismo do peixe, vai igualar com o meio externo, ou seja, o ambiente. Então, deixando o meio interno e externo isosmótico, ou seja, isotônico. E com isso, resolve o problema da perda de água. Tá? E lembra que esses animais vão excretar principalmente a ureia. Tá? Também. Então, quais são os peixes representantes desse grupo? É o tubarão, o grande predador dos mares. A raia, pode também ter a raia de água doce, mas a maioria é salgada. E a quimera, que vocês estão vendo ao lado. Raia embaixo do tubarão e logo primeiro é a quimera. Animal bonitinho por sinal. Tá? Mas fica atento com a osmorregulação que pode vir no Enem. Beleza? Vamos que vamos, galera! Os condrictes não há bexiga natatória. Então, mas como é que esse animal vai ocorrer o processo de flutuabilidade? Ou seja, esses animais vão acumular muito óleo no fígado e vocês sabem que o óleo ele é menos denso do que a água. Então ele vai ajudar na flutuabilidade do peixe. Então isso pode cair em física também na questão lá do empuxo. Ou seja, então quando ele excreta bastante óleo e o peixe vai subindo, por diminuir a quantidade, ele vai descendo. Então, e parando, ele fica parado. E atenção, os peixes, eles não têm pálpebras, tá? Isso quer dizer o que, Carvalhão? Que eles dormem de olho aberto? Sim. Esses animais também eles, muitos como são predadores, como o tubarão, eles têm a capacidade de captar cargas elétricas da presa para poder detectá-la. Então eles detectam as presas captando cargas elétricas no seu órgão eletroreceptor, chamado de ampola de Lorenzini, que fica localizado na região da narina do animal. Na narina, tá? Então a ampola de Lorenzini, ela vai captar cargas elétricas das presas, assim que consegue identificar ou encontrar essas presas. Beleza? E claro, esses animais na reprodução eles vão ser o quê? Dioico, ou seja, vai ter o macho e vai ter a fêmea. A fecundação vai ser interna e o desenvolvimento vai ser direto. Então, do ovo declode o que? Um animal semelhante ao adulto. Tá? Então, eles vão ter um órgão copulatório. Então, o macho tem um órgão copulatório, que é uma nadadeira modificada, chamada de claspe. Atenção! Os machos, no caso do tubarão, eles vão ter 2 pênis. Ou seja, na verdade, o que é o claspe? Então, a nadadeira modificada. E esses animais podem ser ovíparos, ovovivíparos, ovíparo que põe o ovo, ovivíparo e a fêmea carrega o ovo, que nem as aranhas. E o vivíparo, o animal se forma totalmente dentro da fêmea. Tá? E atenção, o ovo desse animal ainda não tem o que? O ânio e a casca, tá? Ainda. Beleza? Vamos que vamos!
Então aí mostrando o clasp, que é o pênis do tubarão. Esses animais vão ter uma válvula espiral, com uma eficiência de absorção de nutrientes, e eles vão ter cloaca, lembra? Então, peixes cartilaginosos vão ter cloaca. Vocês sabem que a cloaca tem 3 funções: para onde vai sair a urina, as fezes e ocorre a reprodução. Então, você está vendo aí o macho se enrolou com sua cauda na fêmea e vai introduzir a cloaca, o clasp dele na cloaca da fêmea, tá? Então, cloaca, eles não têm ânus, tem cloaca. Então, ânus é diferente de cloaca. Ânus só tem uma função, só para sair. Mas cloaca tem as 3 funções. Até a gente brinca que é multiuso. Beleza? Vamos que vamos agora falar dos osteídeos, que é uma diversidade de peixe. Aí, vamos falar dos osteídeos ou peixes ósseos. Então, a estrutura do esqueleto são os ossos. Eles vão excretar amônia. Os condrictes já eram a ureia, que nem a gente. E os osteídeos, amônia. E, diferente dos condrictes, que eu nem falei, a boca dos condrictes é ventral. O dos osteídeos, ou seja, peixes ósseos, vai ser frontal. Eles vão ter opérculos, não tem válvula espiral. E, ao invés de cloaca, eles vão ter ânus, tá? Então, eles vão ter uns... Então, ânus, você já sabe a função. Aí, mostrando aí a estrutura do peixe ósseo. Então, eles vão ter a nadadeira dorsal, ventral, anal, tem a peitoral e vai ter a nadadeira caudal. A nadadeira dos condrictes que nós vimos, a caudal ela é bifurcada, heterotérca. E já a maioria dos peixes ósseos vão ser homoterca, que é igualzinho. Só que a nadadeira vai ter vários tipos de nadadeiras nos peixes ósseos. Vão ter a nadadeira raiada, como vocês estão vendo aí nesse peixe de baixo. Mas vão ter também alguns peixes com nadadeiras lobadas. Ou seja, vai ter um ossinho central e os raios cartilaginosos. E uma coisa interessante, esses peixes com nadadeiras lobadas ou carnosas propicia o peixe andar no fundo dos mares ou dos rios. Isso aí, mais tarde, lá com o ancestral, que deu origem aos peixes pulmonados e os tetrápodes, esse ancestral vai possibilitar esse peixe pulmonado a andar na margem dos rios ou dos mares para buscar alimento e oxigênio. Então, por isso, a nadadeira que deu origem a patas dos tetrápodes, ou seja, dos animais terrestres, vai ser a nadadeira lobada. Anote aí. A nadadeira que vai dar origem às patas dos animais terrestres é a nadadeiras lobadas. Beleza? Vamos que vamos. Aí mostrando a diversidade dos peixes ósseos. Assim como os condrictes, também os peixes ósseos são muito aproveitados na alimentação. Aí tem uma diversidade aí, o cavalo marinho, que é um peixe ósseo, né? Cada estrutura. Aí temos o baiacu, temos o nosso pirarucu aqui na Amazônia. Atenção, o maior peixe água-doce da Amazônia é o nosso pirarucu. E qual é o maior peixe do mundo? É o tubarão-baleia. E aí vamos ver aí vários. Vamos que vamos. E aí a comparação condricte e osteíde. Então, vamos lá. Com relação à boca, como eu falei, condricte, boca ventral. Osteíde, boca frontal. Os condrictes, escamas placoides. E osteíde, cicloides. Quanto à nadadeira caudal, dos condrictes, heterocerca. E dos osteídes, peixes ósseos, homoterca. Os condrictes vão ter cloaca e os osteídeos ânus. Os osteídeos vão ter fecundação externa e os condrictes interna. Tá? O desenvolvimento dos condrictes é direto e dos osteídeos vão ser indireto, ou seja, vai ter uma larva que é chamada de alevino. Tá? Vão ter os condrictes, na sua maioria não tem opérculo, e os osteídeos vão ter opérculo.
Os osteites vão ter a bexiga natatória, que ajuda na flutuabilidade. E os condrites vão ter a quantidade de óleo no fígado. Beleza? Vamos que vamos! A classificação de alguns desses osteites vão ter os crossopterídeos, ou sarcopterídeos, vão ter nadadeiras lobadas e carnosas. Então acredito que é a partir desse grupo de peixes que deu origem ao primeiro anfíbio. Tá? E possui estruturas ósseas nas nadadeiras, e um caso famoso é o fóssil vivo selacanto, que aqui estava que ele estava extinto, mas foi encontrado. E aqui na Amazônia temos a piramboia, que é semelhante ao selacanto. Beleza? Vamos que vamos! E aí, os peixes pulmonados, que é onde a bexiga natatória vai começar a ter função respiratória, ou seja, dando origem aos pulmões rudimentares. Então, eles podem invadir o ambiente terrestre e, com isso, ter essa função. Como eu falei, a piramboia na Amazônia é um exemplo e apresenta nadadeiras carnosas, consideradas homólogas da mesma origem, das 4 patas dos tetrápodes. Beleza? Vamos que vamos! E aí mostrando aí o selacanto, né? E mostrando aí as enguias, né? Tem as enguias no hemisfério norte, e aqui temos o nosso poraquê, peixe elétrico. Beleza? Vamos que vamos! E até aqui foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre a diversidade e a classificação dos grupos dos peixes e demos a introdução ao grupo dos vertebrados. Espero que vocês gostaram para a tua aula do Enem. Pode revisar à vontade, ver e rever. Não esqueça de dar seu like. E eu estou feliz de estar contribuindo para você nesse canal e está sendo de suma importância. Deixe seu comentário lá que o Carvalhão vai dar o coraçãozinho para você. E claro, para você, um cezão do Carvalhão e um beijo no seu coração.